Bom, vamos começar aqui a revisão para a recuperação do segundo trimestre. Esse conteúdo do primeiro vídeo é o conteúdo da mensal, então construção de triângulo, tá? Tem 5 exercícios aqui que eu vou resolver para vocês poderem estudar, então pode refazer esses exercícios que são os parecidos da prova, tá bom? Então vamos lá. Primeiro exercício, triângulo ABC equilátero com os lados iguais ao segmento A. Então, os 3 lados do nosso triângulo vão medir esse tamanho A. Então, vou começar aqui com uma reta base qualquer. Com o compasso, eu pego o tamanho do segmento A. Ponta seca no início da minha reta base, vou fazer uma marcação. Essa marcação já determina o primeiro lado do meu triângulo. Como todos os outros são iguais, então a abertura do compasso não muda. Ponta seca onde terminou a primeira marcação, faço um arco para cima. Depois, ponta seca no início da reta, faço o arco cruzando. E aí, é só fechar o triângulo, que estaria pronto. Então, este é o triângulo equilátero com todos os lados medindo assim. Como todos os lados são iguais, tanto faz a ordem dos vértices que eu vou colocar. Então, poderia ser em outra ordem também, tá? Mas então, triângulo ABC. O próximo exercício já não é mais triângulo equilátero, é triângulo isósceles. Então, eu tenho que te dar algumas informações a mais. Eu te dei a informação dos 2 lados iguais, que sempre tem que ser a lateral. E te dei a base CB, que é a medida diferente. Então, para montar triângulo equilátero, a gente começa colocando na base a medida do lado que é diferente. Então, reta base qualquer. Como eu quero pôr na base a medida diferente, o meu compasso vai aberto do tamanho do segmento Bzinho com os vértices CA. Então, aqui, ó, o compasso aberto do tamanho Bzinho, ponta seca no início aqui da minha reta, faço uma marcação. Essa marcação me determina a base CA. Então, em um dos vértices, eu coloco o C e no outro o A, porque eu usei o tamanho do lado CA. Agora, os outros 2 lados vão medir Azinho. Então, eu abro o compasso do tamanho do segmento A, ponta seca no vértice A, faço uma marcação. Como o outro lado é igual, com a mesma abertura, ponta seca vai no vértice C. Este vértice em cruzamento é o vértice em comum aqui, então é o ponto B, que era o que estava faltando no nosso triângulo. E aí, eu só termino de fechar aqui. E também tá resolvido, então, triângulo isósceles. O terceiro modelo aí de exercício que vocês aprenderam também é um triângulo isósceles, só que ele te dá as 2 laterais. Por que eu tô chamando elas de laterais? Porque no triângulo isósceles, os lados que são iguais ficam nas laterais. Só que ele não te deu a base, ele te deu a altura BH. Então, perceba o seguinte, nas laterais, o ponto B tá em comum. E aí, tem que ser a altura dada com esse vértice. Então, um rascunho seria algo do tipo, o B tá lá em cima, o A e o C aqui embaixo. Eu sei esse lado e sei a medida dessa altura. Então, qual que é a ideia? A altura tem ângulo reto, sempre. Então, primeira coisa, eu vou fazer uma base de qualquer tamanho, já que eu não sei o tamanho correto dela. E vamos construir uma reta perpendicular, em qualquer tamanho também, em qualquer posição também. Então, fiz a reta aqui sem qualquer medida, né, de um tamanho qualquer. Marco um ponto aleatório e vou fazer a minha reta perpendicular. Então, abre um dedinho aí no seu compasso, ponta seca neste ponto, vou fazer uma marcação de um lado e do outro. Ponta seca na primeira marcação, abre até a segunda e vou fazer um X. Aqui me falta folha, vocês estão vendo? Então, eu posso abrir um pouquinho menos, que aí vai cruzar. Faz um arco aqui, com a mesma abertura ponta seca lá no outro ponto, o arco se cruza. Então, quando te falta folha, você pode abrir o compasso um pouquinho menos. E agora, eu vou ligar o ponto de cruzamento do X com aquele ponto que eu marquei. Essa reta, ela é perpendicular, né? Fizemos de propósito isso, aqui tem um ângulo reto. Então, se ela é perpendicular, em cima dela tem que vir o tamanho da altura.
Então, eu vou abrir o meu compasso do tamanho do H, ponta seca bem no cruzamento da perpendicular, vou fazer uma marcação pra cima. Essa marcação determina pra mim o tamanho da altura, e o tamanho da altura é BH. Então, o vértice H tá aqui, o B tá lá em cima. A partir do B, eu tenho duas informações com ele, o AB e o BC, e todos de tamanho A. Então, eu vou abrir o compasso do tamanho do segmento A, perdão, ponta seca no B. Vou fazer uma marcação aqui e outra do outro lado. Um é o ponto A, o outro é o ponto C. E agora eu posso fechar o meu triângulo, do A até o B e do B até o C. E esse aqui é nosso triângulo. Isósceles, né? Porque as duas laterais são iguais e eu consegui a partir da medida da altura. Então, a gente não precisa saber a base, certo? Muito bem. Temos mais 2 modelinhos de exercício aqui para praticar. Triângulo retângulo em A. Se ele é retângulo em A, bem no vértice A, tem que ter um ângulo reto. E ele te deu essa informação deste lado e te deu aqui um ângulo. Como o vértice que tá bem no meio, né, a letra que tá bem no meio é o vértice B, então o ângulo B vai medir beta, tá? Faltou só eu desenhar o ângulo aqui pra vocês, que precisa saber a medida dele para conseguir desenhar. Então, este aqui é o ângulo beta. Então, vamos lá. Vamos começar fazendo a base. Tá aqui nossa base. Como ele é retângulo em A, a ideia é, eu preciso de um ângulo reto. Então, eu vou fazer ele em qualquer posição. Vou marcar aqui um ponto aleatório e vou construir a perpendicular como a gente construiu no exercício anterior. Então, um dedinho no compasso, ponta seca nesse vértice, faz uma marcação de um lado, uma marcação do outro. Ponta seca na primeira marcação, pula a marcação do meio, vai até a segunda, faz um arco para baixo. Mesma abertura, inverte, vai a ponta seca lá na segunda marcação. E eu cruzo. Agora, eu vou ligar este cruzamento com o meu ponto inicial de marcação. E aqui eu tenho o ângulo reto. Como aqui, nessa posição, é o ângulo reto, esse vértice tem que ser o A, pelo pedido do exercício, né? Retângulo em A, então, bem no ponto A tem que ter 90 graus. Então, o ponto A se localiza aqui. E agora, eu vou marcar a outra informação do lado. Então, essa informação já usamos. Agora, eu vou marcar a informação do lado. Bom, eu prefiro marcar na base, mas eu poderia marcar na vertical também, tá? Mas dica pra vocês, fica mais fácil marcar na base. Então, vou dar aqui a medida do lado pra vocês. Isso aqui também vai ser dado lá no dia do exercício. Então, o Czinho é desse tamanho. Vou abrir o compasso desse tamanho, ponta seca no A e vou fazer a marcação. Esse vértice que eu consegui aqui, essa marcação, é o outro vértice do lado. Então, o primeiro é o A, o segundo é o B. O tamanho é o C, então o C não é um ponto nesse caso. Então, aqui é o vértice B. Tá, consegui o vértice B, essa informação eu já utilizei. Vou utilizar essa informação aqui agora, do ângulo B nessa posição, do ângulo beta. Então, eu preciso transportar essa abertura para cá. Como que eu faço isso? Eu pego uma abertura qualquer do meu compasso. Eu não vou pegar muito grande, porque a nossa base aqui, ela não é tão grande, né? Então, eu vou pegar um pouco menor. E com essa abertura, qualquer, tá? Ponta seca no vértice do ângulo. Vou fazer uma curva que cruze as suas duas laterais. Com a mesma abertura, eu vou fazer a curva aqui no ponto B. Então, da base, eu faço essa curva para cima. E agora, eu vou copiar a distância entre os dois pontinhos que cruzam a lateral do meu ângulo, para copiar, de fato, a abertura dele. Então, pego o compasso desse tamanho e passa a ponta seca para cá. Cuidado para não pôr a ponta seca aqui, tá? Este ponto a gente usou para fazer a perpendicular, então esquece ele agora. A ponta seca é aqui, que foi onde o arco cruzou a sua base. Eu vou fazer um risquinho. Esse risquinho determina para mim onde o lado tem que passar para formar o ângulo que eu preciso. E aí, eu vou prolongar esse cruzamento até cruzar a outra reta. Bom, fechou meu triângulo. Se fechou meu triângulo, esse é o vértice que estava faltando. O triângulo não chama ABC? Então, AB, esse é o ponto C. E aí, tá feito o nosso triângulo também.
tá? E aí, o último estilo aí de exercício que vai ser... Então, vamos lá. Começando aqui com uma reta base qualquer. Nessa reta base, eu vou marcar o tamanho da base que eu tenho, que é o AB. Então, eu vou abrir o compasso aqui do tamanho que ele me deu, que o AB mede. Ponta seca aqui no início, vou fazer uma marcação. Então, nessa marcação, eu consigo a minha base. A base é de vértice AB. Então, marco o A, marca o B. E aí, ele me deu o tamanho da altura. A altura tem que ser uma perpendicular. Mas por que eu não começo por ela? Porque tem uma propriedade que diz que no triângulo isósceles, então, um triângulo que tem duas laterais iguais e a base diferente, a altura vai passar bem no meio da nossa base. Então, eu não posso começar por ela, porque primeiro eu preciso saber o tamanho da base para poder dividir ela ao meio. Para dividir uma base ao meio, a gente faz mediatriz. Então, é aquele roteiro que utiliza os dois cruzamentos, os dois x. Então, ponta seca no início, abre até o final da minha base, vou fazer uma marcação para baixo e outra para cima. Mesma abertura, não muda a abertura. Ponta seca onde terminou sua base, eu vou cruzar. Consegui os dois cruzamentos, os dois x, eu vou ligá-los. E em cima dessa reta tem que vir a minha altura, que é o que eu vou fazer agora. Então, vou abrir o compasso do tamanho do segmento H agora. Aqui. Ponta seca onde cruzou aqui, vou fazer a marcação pra cima, tá? Essa marcação aqui ficou pra cima do meu x. Mas é só uma coincidência, poderia ter ficado bem em cima ou um pouco mais para baixo, não se preocupem com isso, tá? Então, consegui essa marcação, é o terceiro vértice que falta, é o vértice C. Com esse vértice C, eu já consigo fechar aqui meu triângulo e tá resolvido aí nosso exercício. Então, este é nosso triângulo resposta, certo? Espero aí que vocês consigam estudar com esse vídeo, tá? Refaçam esses exercícios que vocês vão arrasar. Beijão!